Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Efésios, capítulo 5, versos 25 a 27. Esse é o verso-chave para o nosso estudo da semana, que tem como título Maridos e Esposas juntos na cruz. Compartilhe ao máximo esse conteúdo e não se esqueça de deixar seu comentário. Paulo se aprofundou na ideia da submissão dos crentes uns aos outros. Em seguida, aconselhou esposas cristãs e maridos cristãos e concluiu com uma instrução para ambos. O tema central da carta de Paulo aos Efésios é a unidade. Nesse sentido, ele vai aconselhar a Igreja de Deus no âmbito íntimo dos relacionamentos, especificamente das relações familiares. Será um grande prazer aprendermos de Paulo o plano divino para as famílias cristãs. É importante ressaltarmos que o vínculo da família é o mais íntimo, o mais afetuoso e sagrado de todos na terra, e foi designado para ser uma bênção à humanidade. Cristo honrou a relação matrimonial, tornando-a também símbolo da união entre ele e os remidos. Ele próprio é o esposo. A esposa é a igreja. O espírito que Cristo manifesta para com sua igreja é o que os cônjuges devem manifestar um para com o outro. Aquele que concedeu Eva para ser companheira de Adão realizou seu primeiro milagre numa festa de casamento. Sancionou assim o matrimônio. A igreja como noiva de Cristo, parte 1 e 2. Cristo é tudo para a igreja. Além de ser o noivo, ele é o dote pago por ela. Cristo se entregou por ela, aquele que a purifica e o que se apresenta a ela. Em seu conselho às esposas e aos maridos cristãos, Paulo apresenta como modelo o relacionamento entre Cristo, retratado como noivo ou marido, e a igreja, retratada como noiva ou esposa. Ao fazer isso, o apóstolo reflete um importante conceito do Antigo Testamento e desenvolve uma metáfora para a igreja. A igreja é a noiva legalmente prometida a Cristo, aguardando o casamento por ocasião de seu retorno. O noivo divino espera com avidez o momento em que, depois de preparar sua noiva gloriosa, sem mácula, ruga e defeito, vem para chamá-la de sua. Nós, que somos a noiva, devemos se preparar para o grande evento do encontro com o noivo. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, as relações conjugais são empregadas para representar a terna e sagrada união que existe entre Cristo e seu povo. Para Jesus, a alegria da festa de casamento apontava para a alegria daquele dia que levará sua esposa para o lar do Pai. E os remidos, juntamente com o Redentor, se assentarão para a ceia das bodas do Cordeiro. O profeta Ezequiel contou uma parábola dada por Deus a ele sobre o resgate que Deus fez do seu povo, Jerusalém, que estava abandonado e Deus o salvou, cuidou, viu crescer, admirou a formosura, a beleza e os adornos que tornaram Jerusalém bela como uma mulher prometida para um noivo apaixonado que tudo fizera pela noiva, dando inclusive uma fama honrada por causa da glória do seu nome. Deus usou essa figura para dizer o quanto tinha feito por Jerusalém e pelo seu povo. O apóstolo Paulo, ao comparar a igreja a uma esposa, utilizou elementos da história de Ezequiel para falar o quanto Jesus fez pela igreja e como ela se tornou gloriosa por causa da glória de Cristo sobre ela. O melhor é que Paulo diz que a noiva é preparada pelo próprio Jesus, para apresentá-la a si, pura, imaculada como igreja gloriosa. Então, tudo estará completo e pronto para a grande festa. Se a igreja são os membros, quantos estarão prontos para o casamento do Cordeiro com a igreja? Estamos vivendo as cenas finais do tempo do fim. Alguns estarão prontos quando o noivo vier, e com ele irão para as bodas. Quão precioso é este pensamento aos que estão esperando e vigiando o seu aparecimento. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Efésios capítulo 5, versos 25 a 27. Aqueles a quem Deus ama desfrutam esse favor porque são de caráter inabalável. A linguagem de submissão e amor, referindo-se às relações entre homem e mulher, tem causado debates, atraindo até críticas para o cristianismo, sendo considerado misógino. No entanto, essas reações estão baseadas na compreensão equivocada da mensagem. Vários pontos podem nos ajudar a entender melhor essa passagem. Primeiro, as atitudes do marido e da esposa vêm do contexto de submissão de um ao outro, conforme Efésios capítulo 5, verso 21, e como resultado de serem cheios do Espírito Santo de Deus. Efésios capítulo 5, verso 18. Segundo, a esposa se submete ao marido, não como a um chefe, mas como a Cristo, seu Salvador e protetor.
O significado de submissão é manter o marido em alta consideração, respeitando, reconhecendo e apreciando seu esposo como protetor e auxiliador. A Bíblia não apresenta nenhum fundamento para a ideia de considerar a esposa inferior ao marido, e, portanto, em sujeição a ele como a um superior. Ao contrário, Paulo ensina a atitude correta de humildade e respeito que a esposa deve ter pelo marido. O cristianismo proclama a igualdade de dignidade de homens e mulheres em Cristo. Esse fato não deve levar as mulheres a adotar uma atitude de arrogância e superioridade em relação aos maridos. Em vez disso, a atitude da esposa deve ser de fidelidade amorosa e solidária. Terceiro, os maridos, por sua vez, devem se lembrar de que as mulheres percebem o amor em termos de cuidado e proteção. O amor do marido é como o amor sacrificial do Senhor pela igreja. Paulo ensina o homem a ter a atitude de humildade, apreço e amor pela esposa. Quarto, Paulo comparou a submissão da esposa com a submissão da igreja, e o amor do marido com o amor de Cristo. Essa comparação se refere às atitudes e formas de se submeter um ao outro e de expressar o amor. João Crisóstomo, o famoso pregador que viveu entre o século IV e V, usou suas habilidades para descrever o amor do marido por sua esposa. Você gostaria de ter sua esposa obediente a você, como a igreja é para Cristo? Tome o mesmo cuidado providencial por ela, como Cristo tem pela igreja. Mesmo que lhe seja necessário dar a vida por ela, e ser cortado em pedaços 10.000 vezes, e suportar e sofrer qualquer sofrimento, não o recuse. O conselho de Deus para os casais é que cada esposo que alega amar a Deus estude cuidadosamente as orientações de Deus quanto à sua posição. A autoridade de Cristo é exercida com sabedoria, com toda bondade e mansidão. Assim exerça o esposo seu poder e imite o grande cabeça da igreja. Nem o marido nem a esposa devem pensar em exercer governo arbitrário um sobre o outro. Não intentem impor um ao outro os seus desejos. Não é possível fazer isso e ao mesmo tempo reter o amor mútuo. Sejam bondosos, pacientes, longânimos, corteses e cheios de consideração mútua. Pela graça de Deus vocês poderão ter êxito em um fazer o outro feliz, como prometeram no voto matrimonial. O estudo da quarta-feira tem como título: Ame sua esposa como a si mesmo. O apóstolo Paulo disse algo interessante aos cristãos. Em Efésios, capítulo 6, versos 28 a 29, disse: Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama sua esposa ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Esses versículos são importantes para os maridos cristãos. Baseando-se em Gênesis, capítulo 2, verso 24, Paulo defende um modelo de casamento do tipo uma só carne, no qual o marido ama sua esposa com a mesma paixão que dedica a si mesmo. No princípio, Deus deu a Adão uma companheira que estivesse em condições de ser sua esposa e que poderia ser um com ele, em amor e companheirismo. Ela foi criada de uma costela tirada do lado de Adão, significando que não o deveria terminar como a cabeça, nem ser pisada sob os pés como se fosse inferior, mas estar ao seu lado como igual e ser amada e protegida por ele. Como parte do homem, osso de seus ossos e carne da sua carne, ela era seu segundo eu, mostrando assim a íntima união e o apego afetivo que devia existir nessa relação. O marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo, pois, assim, quem ama a esposa, ama a si mesmo. Querido amigo, do nosso lar deve resplandecer uma santa luz. O amor deve revelar-se em todas as ações. A verdade é que o apóstolo Paulo desafia os maridos a se afastar das práticas de seu tempo e procurar estar à altura do amor de Cristo. O apóstolo mostrou uma nova lógica para apoiar o amor dos maridos por suas esposas, o amor próprio. Ele apresentou uma verdade incontestável. Ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, pelo menos ninguém que esteja saudável. Um marido não fere a si mesmo e nem bate em seu próprio corpo. Em vez disso, o alimenta e cuida dele. Do mesmo modo, ele deve amar a sua esposa, oferecendo proteção e dignidade. Hoje vamos conhecer o modelo de Deus para o casamento. Uma chave para aplicar o conselho de Paulo a esposas e maridos é considerar a citação de Gênesis capítulo 2, verso 24, em Efésios capítulo 5, verso 31. O texto de Gênesis diz: Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne.
Para Paulo, o plano divino, o casamento é destinado a ser um relacionamento de uma só carne, com unidade sexual espelhada na unidade emocional e espiritual, trazendo significado para o relacionamento sexual. Ele selecionou uma declaração sobre o casamento feita antes do pecado entrar no planeta Terra e a aplicou ao relacionamento entre marido e esposas. O mesmo texto foi citado por Jesus em Mateus capítulo 19, verso 5. Isso demonstra que o casamento foi divinamente estabelecido no Éden e confirmado por Jesus como uma união vitalícia. Assim como Deus é amor, toda a criação de Deus gira em torno do amor. O casamento foi criado para ser uma bênção para a humanidade. O verdadeiro amor não é uma forte, ardente e impetuosa paixão. Ao contrário, é calmo e profundo em sua natureza. Olha para além das meras exterioridades, sendo atraído pelas qualidades apenas. É sábio e apto a discernir, e sua dedicação é real e permanente. Corações cheios do amor de Cristo nunca podem estar em desarmonia. Religião é amor, e o lar cristão é aquele onde o amor reina e encontra expressão em palavras e atos de solícita bondade e gentil cortesia. Jesus deseja ver casamentos e famílias felizes. Sua família será muito feliz tendo Cristo como o chefe do lar. No seu lar, o amor reinará e a paz estará nos corações de cada membro da família. Siga o Senhor e você estará seguro. Que Deus abençoe ricamente a sua vida.